Existe uma mentira que quase todo mundo acredita. Uma mentira tão comum que parece verdade. A maioria das pessoas acha que sofre pela falta de dinheiro. Mas não é verdade. O dinheiro é apenas o sintoma. A verdadeira escassez é emocional. E enquanto você não entender isso, não importa o quanto você ganhe, nunca será o suficiente. Porque a escassez não mora na sua conta bancária. Ela mora na sua mente. E hoje eu quero te mostrar algo que talvez ninguém nunca tenha te explicado dessa forma. Talvez você descubra que não está preso pela falta de oportunidade. Talvez você esteja preso pelo medo de perder aquilo que já tem. E isso muda tudo. Fica comigo até o final porque eu vou te mostrar os sinais ocultos da escassez. Como ela controla a sua vida sem que você perceba como começar a quebrar esses padrões. Quando você escuta a palavra escassez, o que vem na sua mente? Dívidas, contas, falta de oportunidades. Mas observe uma coisa. Escassez é o sentimento constante de que falta algo. E esse sentimento pode aparecer em qualquer área da sua vida. Falta de amor, falta de reconhecimento, falta de segurança, falta de oportunidade, falta de dinheiro, falta de apoio. Sempre parece faltar alguma coisa. E quando a mente entra nesse estado, ela passa a enxergar o mundo inteiro através dessa lente de falta. E eu vou te mostrar um exemplo pessoal. Quando eu fui para o Chile, vivi dias incríveis. Conheci lugares lindos, experimentei comidas diferentes, criei minhas memórias maravilhosas. E durante a viagem eu estava feliz. Mas algo curioso começou a acontecer quando estava perto do fim da viagem. Ao invés de aproveitar os últimos dias, eu comecei a sentir um vazio. Uma sensação estranha, como se algo estivesse acabando dentro de mim. E sabe o que a minha mente começou a fazer? Ela já queria outra viagem, já queria planejar a próxima, já queria sentir novamente aquela sensação. Percebe a armadilha? A viagem ainda não tinha acabado, mas a minha mente já estava sofrendo pela perda antecipada. Isso é escassez. É quando você não consegue permanecer no presente, porque está ocupado tentando garantir a próxima dose de felicidade. E eu quero te perguntar, quantos momentos lindos você deixou de viver completamente porque estava preocupado com o momento em que eles acabariam? E agora a gente vai para o segundo sinal da trava da escassez, que é o medo de perder. Para esse momento eu quero que você imagine uma situação extremamente comum. Você manda uma mensagem para alguém que ama, a pessoa demora algumas horas para responder e imediatamente a sua mente começa. Será que aconteceu alguma coisa? Será que ela está se afastando? Será que eu fiz algo de errado? Nada aconteceu. Mas o seu corpo já entrou em alerta. Você já está sofrendo. Não porque perdeu, mas porque tem medo de perder. Isso acontece com dinheiro, com relacionamentos, com oportunidades, com o trabalho, com amigos, com os seus sonhos. A escassez faz você sofrer por perda imaginária. E muitas vezes você sofre 100 vezes mais por algo que nunca aconteceu e pode não acontecer. Quantas vezes a sua mente criou cenários imaginários de desastres e que nunca se tornaram realidade? O terceiro sinal é a dificuldade de receber. Esse é um dos mais profundos, porque muitas pessoas dizem que querem prosperar, mas não percebem que estão rejeitando tudo aquilo que poderia ajudá-las. E eu vou te dar alguns exemplos. Alguém faz um elogio e você responde: imagina, nem foi tudo isso. Você já rejeita o presente. Alguém oferece ajuda, mas você responde: não precisa, eu resolvo sozinha. Você rejeita o apoio. Surge uma oportunidade, mas você pensa: eu não sou capaz, não estou pronta. Você rejeita a expansão. Agora pare para refletir. Se você não consegue receber um elogio, como vai receber a prosperidade? Se não consegue receber ajuda, como vai receber oportunidade? E se não consegue receber amor,
como vai receber abundância. Receber é um músculo. E muitas pessoas passaram tanto tempo sobrevivendo que desaprenderam a receber. O quarto sinal é a dificuldade de compartilhar. Eu vou te dar um exemplo. Imagina que eu penso, se eu ensinar tudo o que eu sei, gratuitamente, as pessoas não vão querer fazer um tratamento comigo. Parece lógico. Mas observe o pensamento escondido. Ele diz, não existe o suficiente. Se eu der, eu perco. Se eu compartilhar o meu conhecimento, vou ficar sem. Isso é escassez. Porque a abundância funciona de forma diferente. Quanto mais valor você dá, mais confiança você recebe, mais pessoas você ajuda, mais portas se abrem. Pensa na sua própria vida. Quantas vezes você ouviu um vídeo e melhorou o seu dia? Quantas vezes você ouviu uma frase que fez te tomar uma decisão? Quantas vezes um livro transformou a sua visão de mundo? O conhecimento daquela pessoa não diminuiu porque ela compartilhou. Na verdade, cresceu. E eu quero te fazer uma pergunta. Será que você está segurando algo por medo de perder? Uma ideia, um projeto, um talento, uma habilidade? Porque muitas vezes aquilo que estamos protegendo para nós mesmos é exatamente aquilo que vai te trazer a expansão. Às vezes uma ideia compartilhada encontra outra mente e juntas elas se tornam algo grande, muito maior do que aquilo que você já tinha ou poderia imaginar. A natureza inteira nos mostra isso. A árvore não guarda os seus frutos. O rio não para de correr com medo de ficar sem água. E o sol não escolhe quem merece a luz. A abundância, ela se move, é movimento. A escassez, ela tenta controlar, é rigidez. O quinto sinal da trava da escassez é a resistência à mudança. Você já percebeu que às vezes a vida claramente está pedindo para que você mude? Mas mesmo assim, algo dentro de você resiste? Você sabe que precisa terminar um relacionamento, mas continua. Sabe que precisa mudar de emprego, mas continua. Sabe que precisa cuidar melhor da sua saúde, mas continua adiando. Por quê? Porque a mente não busca felicidade. Ela busca familiaridade. O conhecido parece seguro, mesmo quando ele dói. Por isso, tantas pessoas permanecem anos em situações que fazem sofrer. Não porque gostam da dor, mas porque têm medo do desconhecido. E é exatamente aqui que está uma pergunta poderosíssima. O que é mais perigoso? Dar um passo rumo ao desconhecido ou passar os próximos 5 anos exatamente como você está agora? O sexto sinal é o apego. Talvez esse seja o coração da escassez, porque apego parece amor, mas muitas vezes é medo. Medo de perder, medo de mudar, medo de não conseguir sem aquilo. Quanto mais rígidos nos tornamos, mais sofremos. Porque a vida, ela é movimento. Pense na água. Se eu tentar segurar a água com força nas minhas mãos, o que acontece? Ela escapa. Quanto mais eu apertar, mais ela vai embora. Mas se eu simplesmente acolho a água em minhas mãos abertas, ela permanece o tempo que precisa permanecer. Assim são os relacionamentos, assim são as oportunidades, assim são os ciclos da vida. Quanto mais tentamos controlar, mais sofrimentos temos. E quanto mais permitimos fluir, mais leves nos tornamos. Flexibilidade é abundância. Rigidez é escassez. E talvez a pergunta mais importante desse vídeo seja: o que você está segurando hoje que já deveria ter aprendido a deixar fluir? Às vezes você está segurando uma ideia e por medo de compartilhá-la, ela nunca cresce. Às vezes você está segurando um relacionamento que já terminou emocionalmente.
Às vezes você está segurando uma versão antiga de si mesmo. Quanto mais espaço damos para a vida fluir, mais espaço criamos para o nosso novo entrar. O 7º sinal é pensamentos limitantes. E aqui a gente chega na raiz da trava da escassez, porque toda escassez começa em um pensamento. Eu não consigo, vai dar errado, não existe o suficiente, ninguém valoriza o meu trabalho, nunca dá certo para mim. Mas eu quero te apresentar uma ideia que mudou profundamente a minha vida. Existe um livro que eu amo e ele se chama Ame a Realidade. É um livro maravilhoso. Nesse livro existe uma reflexão extremamente poderosa. Quando surge um pensamento limitante, pergunte: isso é verdade? Eu posso saber com absoluta certeza que isso é verdade? Observe o silêncio que essa pergunta cria. Porque muitas vezes a resposta é não. E boa parte do sofrimento humano não vem de fatos, vem das histórias que contamos sobre os fatos. A mente cria previsões e depois reage a elas como se fossem a realidade. Mas uma previsão não é um fato. Um medo não é uma verdade. Uma crença não é uma sentença. Talvez a sua escassez não esteja no mundo. Talvez ela esteja apenas na narrativa da sua mente que vem repetindo há anos. E quando você começa a questionar seus pensamentos, você começa a recuperar a sua liberdade. Mas o que fazer para começar a sair da escassez? Primeiro, volte para o básico. Sono, alimentação, atividade física, organização. Uma mente desorganizada interpreta o mundo como ameaça. Uma mente regulada interpreta o mundo com mais clareza. Segundo, questione as suas crenças. Pergunte: isso é verdade? Posso saber com absoluta certeza que isso é verdade? Terceiro, pratique receber. Receba ajuda, receba elogios, oportunidades, receba amor, sem culpa, sem justificativas. Quarto, comece a treinar a sua mente para o novo. Porque crescimento, ele exige movimento. E movimento exige coragem. E para fechar, talvez você tenha clicado nesse vídeo achando que ele era sobre dinheiro. Mas no fundo, ele sempre foi sobre liberdade. Porque a abundância não nasce quando você acumula mais. Ela nasce quando você deixa de viver com medo. A verdadeira abundância começa quando você entende que consegue lidar com as mudanças da vida. E agora, eu quero te fazer uma última pergunta. O que você está tentando segurar tão forte que está impedindo a sua própria expansão? Escreve aqui nos comentários. Eu realmente quero ler a sua resposta. E se você quiser descobrir quais são as travas mentais que estão influenciando a sua vida hoje, eu deixei aqui na bio um teste gratuito de travas mentais. Eu sou terapeuta de travas mentais e ajudo pessoas a identificarem e transformarem esses padrões invisíveis que limitam as suas vidas. E também deixei o link na bio do meu livro Encerrando Ciclos, um livro que pode te ajudar a compreender, aceitar e liberar aquilo que já cumpriu o seu papel. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve aqui no canal, porque aqui nós não tratamos apenas os sintomas. Nós vamos até a raiz das travas mentais para construir uma vida mais leve, mais consciente e abundante. E lembre-se, aquilo que você segura com medo de perder pode ser exatamente aquilo que está impedindo você de crescer.